Aloha galera, Projeto Marcas de Combate, falando de 5 em 5 minutos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Nós estamos falando da história da La Chorona, de conhecimento vertical sobre a criatividade, sobre o resgate da vida criativa. Nós estávamos vendo então que existe uma fonte inspiradora, essa fonte inata que todas nós temos, que a Clarissa traz como metáfora o rio que pode ou não estar poluído. Então o nosso rio pode estar menos poluído, mais poluído. Nosso rio pode estar impedindo a criatividade em uma área da nossa vida. Cabe a nós observarmos e encontrarmos. Como nós vamos descobrir isso? Quando principalmente nós não temos vitalidade para fazer algo, quando a gente sente uma perda de energia, quando a gente procrastina um monte aquilo. Pode ser que haja uma poluição aí que esteja te impedindo de seguir, tá? No ciclo natural, a Clarissa comenta, mesmo quando a gente ainda não está em ação, nós temos uma certa inquietude, nós temos expectativa sobre o resultado que vamos alcançar quando fizermos algo. Quando nós estamos sem essa expectativa, sem essa inquietude, nós podemos estar não dando a mínima para alguma coisa e às vezes a gente até está fazendo a coisa, mas aquilo não tem emoção, não tem alma naquilo. Aí nós estamos no estado de alma penada, como a La Chorona também está. Isso é uma indicação de rio poluído e é aí que nós precisamos atacar, fazer essa limpeza, tá? Então a gente sente cansaço, perda de energia, não tem nada nos incomodando em relação àquilo, ou não tem, não tem um vento levantando uma folha, não tem um frescor, não tem um aquecimento, não tem nada. Socorro, não estou sentindo nada. Estou no piloto automático, fazendo tudo como uma tarefeira ou borrão de atividades, assim como a Clarissa também fala, e não tem emoção envolvida. Talvez a minha vida todinha esteja tomada por isso. Se o meu rio estiver bem lamacento, pode ser que esse seja o meu ponto de partida, mas há solução e nós tratamos disso aqui. Nós vamos falar de muita prática aqui, porque como nós sabemos, esse livro não é um livro apenas de conhecimento, ele é um livro que nos ensina a praticar coisas. Nós vamos trabalhar isso aqui também, tá bom? O que acontece é que a gente fica se sentindo turva, tá? Sem cor, lentas de um modo negativo, não lenta quando a gente tem o tempo dentro da criação, onde a gente precisa fazer um recolhimento. Existe esse tempo, existe a boa procrastinação que a gente chama, que é a questão de eu dar o tempo certo para que a minha ideia, né, floresça, é o tempo de regar, é o tempo de eu realmente elaborar. Não, é uma lentidão negativa, envenenada pela contaminação ou por um refluxo. Eu fico só no repetitivo, repetindo. Refluxo e estagnação de todas as nossas riquezas, tá? Como pode a vida da mulher, a vida criativa da mulher ser poluída? Esse enlameamento da vida criativa invade todas as 5 fases da criação. Então, segundo a doutora Clarissa, na natureza selvagem, na nossa natureza essencial, tá, feminina, nosso ciclo de criação tem 5 etapas. A primeira é a inspiração. Pode ser então que eu esteja com meu rio poluído aí, neste ponto. Ou seja, não tenho novas ideias, fico só na mesmice, nada que eu faço, mesmo aquilo que é do meu estilo de vida, eu não coloco nenhum brilhinho, eu não coloco nenhuma cor, eu fico só na mesmice. Pode ser aí. Segunda etapa, a concentração. O que é isso? É quando eu me recolho para formular a minha ideia, quando eu vou elaborar aquilo no meu momento de recolhimento. Então pode ser que esteja poluído aí, eu não estou tendo esse momento, ou seja, eu tenho muitas ideias, mas elas não vão para frente porque eu não paro para me concentrar e elaborar essas ideias, tá? A organização pode ser o quê? Pode ser que eu estou no meio de uma bagunça tão grande na minha vida, com a minha agenda toda tomada e eu não consigo executar. Então eu tenho a ideia, eu tenho concentração, mas eu não sei fazer um plano e depois seguir, que é a próxima etapa, que é a implementação. Tem gente que chega até a fase do planejamento, mas na hora de implementar tá com o rio poluído ali. E no final a manutenção.
quando aquilo vira algo para o mundo, quando aquilo sai de mim e vira um serviço meu, e aí eu mantenho aquilo, tá? Mantenho, inclusive, o meu próprio ciclo criativo em dia. As mulheres que perderam uma ou mais dessas fases relatam que não conseguem pensar em nada novo, de útil ou que desperte sua empatia. Elas se veem facilmente perturbadas, entre aspas, por casos de amor, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de lazer, pela fadiga ou pelo receio de fracassar. Então, qualquer uma dessas coisas aqui pode estar nos impedindo de fazer esse resgate, pode estar poluindo o nosso rio, tá? Vamos voltar então com mais um pouquinho dessa questão do ciclo, né, da criação e essa despoluição que a gente precisa fazer. A gente vai ter que identificar em qual etapa está poluído, pode ser que esteja em todas, pode ser que esteja em algumas apenas, e limpar este rio. A partir da limpeza, a água flui, o fluxo de energia criativa flui e os nossos projetos começam a sair do papel. Beijo, gente, até a próxima!